Oi, gente, boa tarde. A gente teve um pequeno problema no começo, desculpa o atraso, mas já está tudo resolvido. Eu sou Marina Gouveia, vou mediar essa conversa de hoje. Sou mulher, cisgênera. Estou sentada, atrás de mim tem uma estante de livros e um painel com vários folhetins colados. Eu estou usando uma blusa verde, meu cabelo é na altura do pescoço, uso um óculos redondo e os meus olhos são castanhos e minha pele é branca. Eu sou do Núcleo Educativo do Memorial da Inclusão e muito obrigada por estarem assistindo essa nossa live. Essa é a primeira live que inaugura uma sequência semanal. Enfim, a gente vai tratar sobre diversos temas a cada semana. Espero que vocês gostem, que possam acompanhar. E hoje o tema da nossa conversa é o protagonismo de mulheres com deficiência. Os convidados que estão aqui são o José Guarda, ele está aqui representando a família da Maria de Lourdes Guarda, uma das pioneiras no ativismo e na mobilização social em prol dos direitos da pessoa com deficiência. A Carla Garcia, que é do coletivo Ellen Keller, e a Morgana Siqueira, que é da página Diversidade Surda. A nossa intérprete maravilhosa, Nara Oliveira, muito obrigada, Nara. E gostaria de agradecer o aceite, né, do convite, muito obrigada por estarem aqui. Peço que vocês se apresentem para a gente conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, da ação de vocês, e depois a gente começa a conversar com bastante tranquilidade sobre várias coisinhas. Eu vou fazendo perguntas e a gente vai conversando, tá bom? Posso pedir para a Morgana se apresentar primeiro, por favor? Boa tarde a todos. Meu nome é Morgana Siqueira. Eu sou surda oralizada, também fluente em Libra. Eu sou paulistana. Sou servidora pública municipal no estado de São Paulo. Sou capelã internacional de ação humanitária há 25 anos. E também sou representante da pluralidade surdeira aqui no Brasil. Também sou gestora de pesquisa migratória aqui no Brasil também. E é uma honra estar compartilhando com vocês nesse momento. Perfeito, muito obrigada. Carla, por favor. Boa tarde a todas, a todos e a todas. Eu sou a Carla Garcia, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto, liso, bem comprido, meus olhos são castanhos, estou vestindo uma blusa escura de brilho e atrás de mim tem uma parede bege. Eu sou servidora pública federal no Instituto Federal de Educação de Santa Catarina, moro em Santa Catarina, sou psicóloga, faço doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em Psicologia Social, na área dos estudos sobre deficiência. Sou integrante do Núcleo de Estudos sobre Deficiência também da Universidade Federal de Santa Catarina e sou integrante do coletivo feminista Ellen Keller. Em nome do coletivo, agradeço o convite para estar aqui com vocês essa tarde. Muito obrigada por ter aceitado, obrigado ao coletivo. José, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome completo é José de Jesus Guarda Júnior. Sou moreno, né? Olhos castanhos aqui, né? Meu cabelo, né? Melhor dizendo. Enfim, tenho 45 anos, sou casado, tenho 2 filhos. E eu sou primo da Maria de Lourdes Guarda, com muita honra de tê-la conhecido pessoalmente, ter convivido com ela, crescido com ela, muitas vezes que ela foi na minha casa. Então, é muito bom estar aqui falando com vocês. Eu agradeço pelo convite de coração a todos vocês, gratidão a vocês por essa lembrança, por lembrar dela e por fazer jus aí ao seu trabalho, à sua vida, o exemplo de mulher que ela foi. Obrigada, José. Deu um problema no meu microfone. Pronto.
Então, vamos lá. Eu queria começar a falar justamente sobre a Maria de Lourdes. Ela, enfim, iniciou um processo muito importante, né, na luta por direitos da pessoa com deficiência, e numa época muito diferente da atualidade, né? Eu queria, José, que você contasse um pouco desse legado da Maria, e, por exemplo, o que você acha que teria acontecido caso a mobilização dela não existisse? Como a sociedade estaria hoje em dia? E você pode falar também um pouquinho como você vê, como você e a família, enfim, enxerga o legado dela e qual a diferença dele para as mulheres atualmente. Tá, eu vou tentar resumir tudo, porque a vida dela, se vocês forem ver, está num livro, né, que conta a história da vida dela, é bem longo. Maria de Lourdes Guarda nasceu em Salto, no ano de 1926, né, e após, com 18 anos de idade, ela era professora de língua portuguesa, ela dava aula. E aos 23 anos, quando ela resolveu, fazendo um resumo da vida dela, ela resolveu ser uma irmã de São José. Ela queria seguir essa vida religiosa na vida dela. E ela queria, de uma certa forma, servir as pessoas, né? O seu legado era, ela sempre teve isso na alma dela, ela queria servir as pessoas de alguma forma. E aí ela começou a sentir fortes dores na coluna, e ela precisou passar por uma cirurgia naquela época, em 1947, se eu não me engano, se eu não estou errado aqui, mas foi na década de 40, e a tecnologia da medicina naquela época, não, né? Infelizmente, a cirurgia não deu certo, ela veio a ficar paraplégica. Primeiramente, nem tanto, mas ela sofreu outras intervenções cirúrgicas, mais 5, e aí sim, ela acabou ficando paraplégica, perdendo todos os movimentos da cintura para baixo. Ela chegou a perder os movimentos do braço também, e a partir daí começou a sua vida numa cama, né, de hospital. Ela viveu por 49 anos no Hospital Matarazzo, na cama de hospital, e aí, assim, com consequências daquilo, ela teve que amputar a perna direita, teve que fazer a extração da bacia, por outras consequências de ficar a vida inteira deitado numa cama, ela teve que viver numa forma de gesso, né? Então, assim, a vida dela foi muito difícil, a vida dela foi muito dolorosa, é o que eu posso dizer assim, como fisicamente falando. Ela teve altas dores e tudo mais, sofria disso. Mas o que eu me inspiro muito nela, não por ser minha prima, né, e tá ligada à minha família, prima de primeiro grau do meu pai, né? Eu desde pequeno, eu cresci vendo ela vir em casa, né? De que forma ela vinha? Ela vinha numa cama de hospital que era colocada dentro de uma Kombi, e essa Kombi rodava o país inteiro, né? Cheia de deficientes, pessoal tudo cadeirante, todo mundo junto, e sempre alegres, né? Contentes, e era muito legal de ver isso. Isso marcou em mim, né? Eu tinha minha avó com deficiência, ela era cadeirante, então em casa eu nunca tive esse problema, né? Eu sempre assim, brinquei com as coisas da minha avó, brincava com a minha avó, adorava pegar a cadeira de roda dela, sair andando pelo corredor da casa e tudo mais. Mas a minha prima, ela nos dava motivação. Ela era uma pessoa que motivava a gente a viver, né? Ela trazia para nós o suporte de vida, né? Se você estava com um problema, você conversava com ela, você saía dali aliviado, com certeza, porque ela sempre tinha uma palavra de paz, de conforto, de alívio para sua alma, né? E você encontrava Deus na pessoa dela. Então, ela era uma luz em pessoa, né? Tanto que, eu não sei se eu continuo falando aqui, mas ela entrou no processo de canonização, se puder, estou continuando então. E isso aconteceu no dia 1º de agosto de 2003, né, que foi entregue a Dom Amauri Castanho, bispo de Jundiaí, naquela época, a petição inicial dela para que envie ao tribunal, né, eclesiástico de Roma, a petição para que ela fosse canonizada. Ela morreu em 1996, que eu esqueci aqui de falar para vocês, né, já não mais no Hospital Matarazzo, ela teve que ser transferida, porque o Hospital Matarazzo fechou, como se vocês conhecem a história do Hospital Matarazzo, né? Ele fechou em 1992, 92. Mesmo assim, ela viveu por 2 anos dentro do hospital sozinha, ela e o porteiro, né? E as enfermeiras que vinham lá. Por que disso? Porque os funcionários do hospital
isso tudo está no livro dela, né? Estou tentando resumir um pouco a história da vida dela. Os funcionários foram demitidos naquela época, o hospital foi à falência, né, por erros de administração, enfim, N coisas que aconteceram no hospital, e esses funcionários saíram sem receber nada. E ela, por lutar pela causa dos funcionários, ela continuou dentro do hospital, ela se recusou a sair de lá enquanto eles não recebessem. Então, assim, ela ainda manteve isso daí lá como um protesto que ela fazia em relação a isso. Tanto que a televisão foi lá, fez entrevista com ela, né, ela tinha muito contato, ela já tinha formado uma gama, ela era uma pessoa muito bem, como é que posso dizer, ser articulada, ela conseguia falar com o governador, ela conseguia falar com o deputado, ela conseguia falar com o senador, enfim, ela era uma pessoa muito bem articulada, apesar de viver numa cama de hospital dentro de um quarto, né, ela fazia tudo dali. Dali ela tinha a projeção ali, ela era muito dinâmica, né, então, assim, é uma pessoa que nos honra em relação a isso, né, e daí ela ficou naquele hospital para que esses funcionários pudessem receber. Ela começou a piorar seu estado de saúde, que ela já estava com uma idade mais avançada, ela teve que ser transferida para um outro hospital, mesmo contra a sua vontade, mas ela foi. E ela faleceu nesse outro hospital. Só que o interessante é que no dia da morte do seu falecimento, né, que é em novembro, não, desculpa, no dia do aniversário de vida dela, que é dia 26 de novembro, né, nascimento dela, os funcionários todos receberam a sua rescisão. Todos. Olha só. Então, do mesmo ano que ela morreu, ela morreu em maio de 96, em novembro, no aniversário de morte, aniversário de vida, desculpa, todos os funcionários receberam, né? Então, assim, você vê que ela foi muito marcante em relação a tudo isso. Existem coisas na vida dela que, assim, só Deus explica através dela. A gente via coisas acontecerem assim que não tinha sentido, gente. A gente, se fosse hoje, com os meios de comunicação que a gente tem, WhatsApp, Facebook, enfim, todas essas, como a gente está aqui agora, né, nessa transmissão, através das redes sociais, se ela tivesse esse poder na mão dela, né, que podemos dizer assim, eu acho que seria muito mais do que a gente pode hoje mensurar num conhecimento de Maria de Lourdes Guarda. Ela já não seria reconhecida até no dinamismo dela no país, mas ela seria reconhecida a nível internacional. Eu vejo assim que Deus agia muito através dela, e era o que ela tinha, um telefone do lado dela, né, uma pessoa que a ajudava, uma secretária, né, a Célia Leão foi por muito tempo também secretária dela, ela ficava do lado, sentadinha ali, e assim, aonde ela não conseguia que as portas se abrissem, ela se articulava de alguma forma. Se ela precisava que uma lei fosse aprovada pela Câmara dos Vereadores e ela não conseguia isso, ela reunia um grupo, ela fazia a campanha da pessoa, a pessoa se tornava vereadora e lá dentro ela militava a favor dos deficientes. A mesma coisa aconteceu a nível estadual, ela formou uma pessoa, ela se tornou deputada estadual e foi defender esses direitos. Do mesmo jeito aconteceu na esfera federal, ela fez uma pessoa, ela se tornou deputada federal, essa pessoa foi lá defender os direitos da pessoa com deficiência. Então, assim, você vê o nível de dinamismo que ela tinha, mesmo vivendo numa cama de hospital. Eu acho que posso complementar um pouco mais depois, senão eu fico falando muito. Acho interessante, você tocou no ponto, né, da questão do chamado isolamento social que a pessoa com deficiência enfrenta em muitos momentos, né? No contexto da Maria de Lourdes, era uma outra, enfim, um outro momento em que não havia os mesmos recursos de comunicação e tecnologia que a gente tem hoje, né? E aí eu achei interessante você dizer que se ela tivesse o WhatsApp, enfim, outras ferramentas, que talvez ela teria um alcance, talvez mundial, né? Interessante a gente considerar isso, né? E também gostaria que você comentasse mais, e aí as meninas também podem dar a opinião de vocês. Fico pensando como a articulação de um movimento, o ativismo em prol de direitos da pessoa com deficiência,
ele é influenciado justamente por essas ferramentas de comunicação e essa questão do distanciamento e isolamento social da pessoa com deficiência. A Maria de Lourdes mobilizou muita coisa com um telefone e contatos, né, dela com essas pessoas, numa época em que os direitos da pessoa com deficiência não eram garantidos, de fato, né? Hoje em dia a gente tem LBI, Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um monte de recursos legais para, enfim, assegurar esses direitos, a princípio, no papel. Que vocês acham disso, meninas? Como vocês trazem essa relação desses momentos que são diferentes, né? Uhum. Bom, eu acho que é bastante interessante perceber como pessoas que vieram antes da gente, né, antes de nós, da nossa geração, minha, da Morgana, por exemplo, né, como as pessoas se articularam e mobilizaram realmente, fizeram o movimento social e político das pessoas com deficiência acontecerem no Brasil. Uma época em que tudo era muito mais difícil, né? A própria construção e participação na Constituição Federal, né, brasileira, de 88, enfim, foi uma luta bastante grande. Me lembro da Lia Crespo falando um pouco que as mensagens eram trocadas por carta, né? Então você tinha que esperar a carta aí chegar, depois voltar a resposta. E numa época também que a gente não tinha tantos aparatos legais para garantir acessibilidade. É claro que quando a gente pensa em marcos legais, a gente pensa que é o fim, né? Se esgotou, e na verdade não, porque aí precisa da implementação da lei. Então, fazer a lei acontecer também não é fácil, mas é claro que a gente vive uma época de muito mais facilidade para se comunicar, para se articular, para conseguir se mobilizar. Eu vejo realmente que essa questão do isolamento social é algo que a gente vivencia, nós, pessoas com deficiência. Inclusive, na minha descrição, esqueci de dizer que eu sou uma mulher com deficiência física, então vou falar de nós, né, como pessoas com deficiência. E esse isolamento, esse termo está muito em voga em função da pandemia, mas é algo que as pessoas com deficiência já vivenciam, já experimentam em função de uma sociedade extremamente capacitista, que impede o acesso das pessoas com deficiência de estarem nos espaços, de acessarem serviços, enfim. Então, acho que, com certeza, esses meios digitais nos ajudam muito, né? Facilita bastante que a gente consiga fazer as articulações, que a gente consiga se mobilizar. Acho que é um outro tempo, com certeza, se a Maria de Lourdes estivesse viva nesse tempo, estaria fazendo muito mais. Morgana, você queria falar? Então, acho que, com certeza, gostaria de complementar essa parte do isolamento que você estava falando. Eu estava analisando nesse momento a respeito da pluralidade surdeira aqui no Brasil. Nós somos 10 milhões de surdos aqui no Brasil, é considerado como uma nação visível para a sociedade. A começar pelos povos surdos, fluentes e libras, e também tem o surdo de oralidade, e tem o surdo de implantado, a começar pelos povos aqui. E tem o surdo de implantado, e tem o DA, tem surdo cego, e tem ouvinte perdendo a audição. Então, para mim, é uma honra estar compartilhando nesse momento, porque vendo o discurso que o Jorge está comentando agora, falando a respeito da Maria, que ela tem deixado um legado muito importante para as pessoas tomarem essa consciência como uma reflexão muito importante. Porque, apesar da barreira da pessoa com deficiência, ela tem tomado um posicionamento de uma forma radical, mostrar que através dessa deficiência ela mostrou a capacidade de superar esse problema para a sociedade, ou seja, ir atrás das pessoas com deficiência, mostrar a visibilidade, se tornar o protagonista perante a sociedade. Então, nesta parte que eu gostaria de complementar a respeito da pluralidade, surdez, como nesse debate está sendo muito
importante para mostrar o quê? A visibilidade. Por quê? Porque disse o povo surdo, fluente, livre, no tempo primitivo, foi uma luta muito grande para que ele pudesse ser valorizado na sociedade, para que ele pudesse ter o espaço dele. Só que a história não para por aí. Deram a continuidade. Existe outro povo. São surdos de oralidade, surdos em pratário, DA, e assim vai indo, dando esse conceito da pluralidade. Então, esse debate é muito importante para que ele possa se tornar o protagonista, de fato, das mulheres surdas aqui no Brasil, devido ao preconceito, à discriminação, devido a essa parte do isolamento. Com essa pandemia, eu pude experimentar algo diferenciado, de ver o quanto que o surdo tem sofrido e está sofrendo com esse problema de acessibilidade da comunicação. A falta de intérprete de Libra na janela e também a falta de legenda. Eu, por exemplo, já tive muitas reuniões que eu precisei cancelar, porque eu não conseguia ter acesso de acessibilidade de comunicação no momento desse período da pandemia. A sociedade não estava preparada para isso. Isso pegou de surpresa para todo mundo. Apesar do avanço da tecnologia, que nós temos a tecnologia na nossa mão, automaticamente não estava preparado para essa adaptação chamada acessibilidade de comunicação para as pessoas com deficiência auditiva como um todo e também para as pessoas com deficiência em geral, porque tem surdos cegos que precisam trabalhar. Como é que eles vão trabalhar dentro de casa através de tecnologia? Pessoas com deficiência, como é que eles vão mudar a tecnologia acessível em relação com essa tecnologia? Então, é algo muito complexo que precisa ser debatido. Essa matéria que está sendo dada hoje é uma reflexão de uma forma em geral para que nós possamos nos conscientizar como tomar essa posição diferenciada de uma forma urgente para que possa atender à necessidade das pessoas com deficiência em geral. Então, isso está sendo muito importante neste momento para ser debatido. Sim. Aproveitando o que a Morgana disse, eu tenho uma pergunta. Eu acho muito interessante esse efeito que a pandemia acabou dando mais força, que é justamente o uso das plataformas, das redes sociais, enfim. Eu, como pessoa que não tem deficiência, comecei a perceber um movimento muito grande de pessoas com deficiência se apropriando cada vez mais desses espaços virtuais para colocar em pauta justamente todas essas questões e outras mais que a Morgana trouxe, né? Foi nesse contexto que eu conheci alguma coisa, assim, bem superficial, dos movimentos feministas que se questionam no sentido de, se o movimento se chama feminista, ele tem que abraçar todas as mulheres. E pessoas com deficiência são mulheres também, tem aquela noção, né, de que a deficiência vem antes da pessoa. Não, né? Vamos também desconstruir uma série de coisas. Então, gostaria de perguntar, principalmente para a Morgana, mas quem se sentir à vontade também, como que as meninas surdas, enfim, mulheres surdas, se apropriam desse empoderamento, dessa luta feminista por igualdade, considerando suas questões de diversidade, que nem você falou das mulheres que, enfim, dos surdos implantados, oralizados, sinalizantes, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Olha, para falar a respeito desse movimento feminista, é uma pergunta muito importante. Porque nesse contexto ela fala muito a respeito da luta, a respeito do mercado de trabalho, da sexualidade, violência das mulheres. Pouco é discutido
a respeito das pessoas com deficiência auditiva, do conceito do movimento feminista. A sociedade desconhece nesta esfera. Então, o que acontece? É preciso estabelecer um novo olhar a respeito desta área. No movimento feminista, ela não consegue entender um parâmetro como um todo, que diz também pessoa com deficiência auditiva, o surdo, fluente e libra, por exemplo. Existe uma barreira muito grande quando vai falar a respeito do mercado de trabalho, quando vai falar a respeito da sexualidade, quando vai falar a respeito da violência da mulher. Não tem acessibilidade, caso de Libra, para ele poder ter acesso, para lutar pelo direito dele. Não tem intérprete de Libra no hospital, no mercado de trabalho, em qualquer lugar onde ele estiver. No caso do surdo, empastado, de oralidade, ao demais surdo, também não tem acessibilidade de comunicação para ele. Então, é preciso estabelecer um novo olhar a respeito disso, porque é considerado invisível na sociedade. Ele é invisível no plano pessoal, invisível também de uma forma coletiva. Então, isso ela precisa ser complementado, abrir um leque para ampliar esse horizonte em relação à pluralidade da surdez, porque ela é pouco debatido nesse conceito no movimento feminista. E também da parte das mulheres surdas e negras, ela é pouco discutido nesta relação e também tem vários tipos de segmentos, a caso da identidade de gênero, das mulheres lésbicas, surdas. Também existe uma discriminação, preconceito muito grande. Quando vai determinar este conceito, movimento feminista, ela é pouco discutido. Então, é necessário complementar nesta esfera, nesse movimento feminista, que é muito importante para a conscienciação da sociedade. Muito obrigada, Morgana. Eu fiquei curiosa agora. José, você acha que a Maria de Lourdes participaria de algum movimento em prol dos direitos da mulher com deficiência, no sentido do feminismo e luta por direitos de igualdade e tudo mais? Bom, tá uma pergunta bem interessante que você me fez agora. É difícil mensurar isso, né? Mas eu acho que assim, a Lourdes, ela era uma pessoa que ela fazia assim, ela trabalhava para todos, ajudava a todos. Inclusive, na história de vida dela, teve uma época que ela ligou lembra do Carandiru, o antigo Carandiru? Ela ligou lá pro diretor do Carandiru e falou assim, eu quero ir aí. Ele achou ela louca. Você tá louca, mulher? Você é uma pessoa com deficiência, uma cama de hospital, eu estou indo aí. Eu tenho gente com deficiência que eu sei que estão aí, eles precisam da minha ajuda. Né? E ela fez essa ação. Ela foi no Carandiru, tem fotos dela lá no Carandiru, né, com as pessoas que são presidiários que foram baleados em conflito, em tudo, e ficaram deficientes, cadeirantes. E assim, e ela promoveu essa ação lá, estou falando assim daquilo que eu vi. Então, assim, ela não excluía ninguém. É uma coisa assim, para ela, na sua vida, todos eram abraçados por ela, pobres, ricos, enfim, quem estivesse e precisasse de uma ajuda, ela estava lá. Inclusive, tem uma história muito bonita nesse Carandiru, que está no livro dela, que ela se encontrou, ela tinha ajudado uma pessoa que tinha, assim, vamos dizer assim, um poder aquisitivo maior, que era um advogado, que ele tinha sido baleado num assalto na casa dele, e ele ficou paraplégico, né, cadeirante, e quando ele foi para o Carandiru, essa pessoa já fazia parte, que eu esqueci de falar aqui para vocês, que ela fundou a FCD, né, a Fraternidade Cristã dos Doentes e Deficientes, no Brasil. Então, ela difundiu isso para o Brasil inteiro, foram mais de 280 unidades pelo país todo, e ela viajava dentro de uma Kombi, gente, né, você imagine isso. E ela chegou nesse momento, ela fez esse encontro, que ela fazia esses encontros, né, com o pessoal, e ela levou essa unidade de São Paulo lá no Carandiru para poder fazer esse encontro. Quando chega lá, né, das pessoas
um dos presos, que era cadeirante, estava no canto, ele chegou até ela e falou assim, viu, ela falou assim, eu não posso estar aqui. Eu falei, por quê? Eu falei, porque fui eu que atirei naquele cara ali. Eu que deixei ele paraplégico. Né? Então, assim, o que que ela fez? Ela uniu os dois. Né? E os dois, houver uma reconciliação dos dois. Então, era esse o trabalho que ela fazia. Entendeu? Isso é uma das atitudes que está ali, né? Ela conseguiu unir as partes, aquele que sofreu e aquele também que é vítimas dos processos, né, vamos dizer assim, de ambos os lados, e ela conseguiu fazer com que os dois se reconciliassem. Né? Então, assim, eu acho que se você me perguntar daquilo que ela fazia, essa era o trabalho dela, né? Ela conseguiu unir as diferenças e as coisas aconteciam. Uhum. É uma capacidade de articulação muito poderosa, né? Eu acho, cada vez que eu estudo mais sobre a vida dela e enfim, tudo que ela fez, eu tenho mais essa clareza. Mas eu acho que, respondendo a minha pergunta, eu acho que talvez sim, ela se incluiria em vários movimentos em prol da defesa das mulheres e tudo mais, justamente porque agora a noção de vulnerabilidade da mulher, principalmente a mulher com deficiência, ela está cada vez mais aparecendo, né? Por isso as perguntas aqui para a Morgana, e agora chamo a Carla para a roda, porque tudo isso tem a ver com uma publicação do coletivo Ellen Keller, que foi o Guia Feminista, eu esqueci o nome completo dele, mas enfim, é uma publicação muito extensa, muito detalhada para exercício da cidadania das mulheres com deficiência. Então, eu queria que a Carla explicasse um pouco mais, porque tem muito a ver com o que a Morgana falou agora, né? Sobre todos os recortes que compõem uma mesma pessoa. Então, pode ser uma mulher negra, surda, lésbica, enfim. Todas essas camadas compõem o indivíduo, né? E tem muita coisa que esse guia feminista aborda. Eu queria que a Carla contasse, então, um pouquinho da história de como surgiu essa ideia, como foi o processo de pesquisa desse guia, enfim, a publicação e o alcance dele, e se ele tem alguma espera, algum plano, enfim, algum desdobramento futuro. Eu queria complementar um pouco o que a Morgana falou, que eu acho que é super importante da gente falar ainda dessa dificuldade dos feminismos reconhecerem as mulheres com deficiência. Né? Historicamente, somos vistas como mulheres incapazes da luta, por uma série de motivos. Então, nós chegamos muito depois na luta feminista, né? E estamos aí construindo uma ética feminista da deficiência também, né? Mostrando ao feminismo que sim, o feminismo ele precisa acolher todo tipo de mulher, inclusive mulheres com deficiência, porque nós existimos, resistimos, lutamos também, né? Temos também, somos oprimidas, sofremos opressões por sermos mulheres e também por termos deficiência. Além disso, acho que é super importante algo que a Morgana falou, e algo que tem a ver com a construção do guia, que é levar em conta a transversalidade da deficiência com outros marcadores sociais. Uma pessoa com deficiência, ela não é só sua deficiência. Ela tem uma cor, ela tem uma determinada religião, ela está inserida em determinada classe social, ela tem determinada orientação sexual. Então, esses marcadores precisam ser levados em conta. O guia, ele nasceu de um projeto, ele foi contemplado num projeto da CEFEMIA, ABONG, SESI e CAMP, em parceria com a União Europeia. O coletivo foi contemplado nesse edital de projeto, nós recebemos um recurso e com esse recurso construímos o guia. A ideia era que ele falasse de temas que atravessam as mulheres com deficiência e que também ele fizesse um diálogo com... Opa, travou.
Carla travou, gente? Sim. Vamos aguardar um pouquinho. Até ela volta. Enquanto a Carla não volta, gente, Morgana, você pode contar mais um pouquinho, assim? Ou a Carla voltou? Não, a Carla caiu. Conta então um pouco mais pra gente. Não sei se todos conhecem esses recortes que a Carla estava falando, né? Todas essas camadas que compõem uma mesma mulher, um mesmo indivíduo, que hoje em dia a gente está considerando bastante. Você comentou sobre as meninas surdas lésbicas, e pode ser uma mulher com deficiência, enfim, negra, de periferia, ou qualquer outro recorte social, qualquer outro recorte racial, qualquer outro recorte de gênero. Como você vê essa questão hoje em dia? E aí eu faço uma pergunta, é uma perguntona, né? Queria saber de você se você acha que o movimento feminista é inclusivo, ou se não é, se vai ser, enfim. Uma boa pergunta, respeita, que você está falando agora, né? Eu acredito que disse uma frase popular que usa o nosso lema, que é a união faz a força, e juntos somos mais fortes. Então, acredito neste conceito como parte do protagonismo das mulheres com deficiência geral, com essa força que está tendo aí, e acredito que ela, aos poucos, estão quebrando os paradigmas antigos, estabelecendo um novo olhar em relação a isso daí, nesse movimento feminista. Por exemplo, eu sou capelã. Apesar de ser uma mulher que tenho a minha deficiência e também exerço o ofício na instituição religiosa como capelã, existem os pontos polêmicos nesta área. Por exemplo, na instituição religiosa fala que a ocupação é para os homens, dependendo do ofício que ele exerce lá dentro. Eu falo, não, eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou mulher, eu tenho essa capacidade, fui treinada, fui estudada, então eu tenho que mostrar o meu direito que dentro da instituição religiosa eu também posso exercer esse ofício como capelã. Capelão, o que significa? É um trabalho social de ação humanitária, voluntariamente, você presta serviço em qualquer área onde você estiver. Você pode ter acesso no hospital, na UTI, no presidiário, no drogado, em qualquer campo de situação vulnerável. Mas a sociedade, quando ela me olha, ela fala, mas ela é surda, mas ela é mulher, mas ela fica criando obstáculos da minha posição. Aí eu pego e falo, não, toda mulher, ela tem o direito de ocupar onde ela quiser. Sabe aquele conceito machista que alguns homens olham para a mulher e falam, a mulher tem que estar na cozinha, o lugar dela é na cozinha. E não é. A posição da mulher é onde ela pode estar, onde ela quiser. Para mostrar o quê? A capacidade e inteligência da mulher, ela é inexplicável, é indescritível. Por isso que os homens precisam da mulher, porque ela tem uma visão periférica extraordinária. Precisa haver esse compartilhamento, essa somatização, que é algo muito importante para a sociedade. Então, nesse movimento feminista das mulheres com deficiência, ela precisa complementar uma identidade do conceito geral. Por exemplo, existe uma identidade cultural das pessoas com deficiência, a identidade de gênero, a identidade das pessoas com deficiência. Ela abre um moleque e tem as suas ramificações que ela precisa ser complementada dentro desse movimento para aumentar a
força. Então, eu acredito nesse tema que está sendo tocado nesse momento como protagonista, é para forçar essa ideia como parte de conscientização, para quebrar esse paradigma de assim, para achar que as mulheres elas têm que estar na cozinha. Ai, não, as mulheres têm que ficar para trás. Não, elas têm que mostrar que elas têm o poder de mudar a história da humanidade. Porque a mulher, ela tem um conceito muito importante chamado poder. Ela é a mãe de todos os seres viventes aqui na Terra. Ela é que dá vida para a humanidade. Ela é que dá essa essência para a humanidade. Ela dá essa representatividade de força e poder para a humanidade. Por exemplo, existe o conceito cultural da parte do Oriente Médio para que a mulher ela não tem nenhum tipo de valor do conceito da cultura. Ela é excluída, ela não pode estudar, não pode trabalhar, ela não pode ter uma tarefa diferenciada. Por exemplo, no Oriente Médio e alguns pontos, a mulher não pode dirigir carro. Por que não? Então, isso precisa quebrar esse paradigma. Então, isso é muito importante para ser tocado neste assunto, é quebrar o quê? A cultura da ignorância. Estabelecer uma cultura construtiva, eliminar essa cultura destrutiva e colocar esse papel muito importante para que a mulher exerça um ofício importante aonde ela estiver. Então, nesse ponto da pessoa com deficiência, ela engloba de uma forma geral. Eu acredito que ela está indo para um bom caminho no processo de transformação, no processo de radicalização para uma mudança. Eu acredito que isso está um bom caminho para algo melhor, construindo um mundo melhor chamado empatia. É se pôr no lugar do outro e entrar no processo de transformação. Papai deu um mundo melhor. Papai deu Perfeito. um mundo melhor. Posso ir embora já? Falou tudo. Brincadeiras à parte, gente. Carla, só te atualizando. Fiz uma grande pergunta para a Morgana, para ela relacionar todos os recortes e as camadas que podem compor a mulher com deficiência, recorte racial, gênero, identidade e tudo mais, né? E finalizei uma grande perguntona se o feminismo é inclusivo ou não, se sim, se não, se poderá ser e tudo mais. Mas antes, eu queria muito ouvir sua continuação sobre o guia, né, que você estava explicando, o guia feminista, e caiu sua conexão. E aí eu acho que você pode também concluir com a sua opinião sobre a pergunta que eu fiz também para a Morgana. Obrigada. Desculpem, a minha conexão caiu aqui. E voltar Imagina, aqui. tudo bem. Bom, como eu estava falando, então, o guia é construído por companheiras do coletivo, né? As companheiras se dispuseram algumas companheiras se dispuseram a construir esse guia. Algumas escreveram alguns capítulos do guia. Convidamos outras mulheres com deficiência também para falar de outros temas. E no último capítulo do guia, ele se chama Mulheridades. É um convite que nós fizemos a mulheres de outras lutas para escreverem textos articulando suas lutas com a pauta da deficiência também. Entendendo, como eu estava dizendo, entendendo que a deficiência ela se cruza com outros marcadores sociais, né, como raça, gênero, classe social, orientação sexual, enfim. Então, o guia é essa grande tentativa de falar das coisas que nos afetam, também de opressões, né, que nós vivenciamos como mulheres com deficiência, então falar de violência, falar de justiça, de acesso à justiça, e também numa tentativa de articulação com outros movimentos sociais, justamente porque o feminismo ele ainda não é inclusivo. Mas não fica aqui um tom acusatório, né? Existe, na verdade, uma construção social e histórica do feminismo em si, que não, e também da história das pessoas com deficiência, que não permitiu que as pessoas com deficiência estivessem dentro dos espaços de luta feminista antes. Eu acho que esse tempo
vem acabando, felizmente, né? A gente tem ocupado cada vez mais espaços dentro dos feminismos, discussões, e tentado levar para as companheiras que não têm deficiência as necessidades. Eu acho que é bastante importante a gente materializar nossos corpos nesses espaços. Então, quando eu participo, por exemplo, da construção do 8M, né, que é um evento muito importante no Brasil, que é a Marcha das Mulheres do 8 de março, quando eu vou numa reunião e digo, olha, a reunião precisa ser num lugar que não tem escada, porque senão eu não consigo chegar. Olha, tem uma companheira surda, então a gente vai precisar de um intérprete, né? Ou a companheira surda oralizada, a gente vai precisar de um outro tipo de comportamento, falar diretamente com a pessoa. Então, quando eu materializo o meu corpo nesses espaços, eu estou fazendo com que o feminismo perceba que eu também existo, assim como as mulheres negras já fazem há um tempo, né? Falando das suas especificidades enquanto mulheres negras. Então, eu vejo que a gente tem caminhado. Eu também acho, assim como a Morgana, que a gente está caminhando para uma coisa muito bacana, que a gente está conseguindo dialogar. Acho que as tensões vão existir, mas nesse momento elas são importantes, né? Então, a gente vai encontrar certo tipo de barreira, de dificuldade, mas é isso, a gente está construindo, assim como a Maria Guarda construiu alguma coisa há muito tempo atrás e foi muito mais difícil, a gente também vem fazendo, vem construindo alguma coisa. E toda construção, ela demanda tempo, ela demanda força, ela tem entraves e tensões também, né? Então, a gente precisa tensionar mesmo. Acho que é um pouco isso. O guia, ele é um pouco essa tentativa de diálogo, de articulação, de ponte com outras companheiras. Sim, muito obrigado, Carla. Gostei dessa ponte que você fez entre o legado da Maria de Lourdes com os movimentos atuais, né, os empoderamentos atuais, porque eu penso o seguinte, né, eu estudo toda essa história, né, eu estudo desde lá da Maria de Lourdes, ou até antes, né, enfim, estudo os movimentos atuais, tento me apropriar de alguma maneira, mas falo desse lugar aqui de mulher branca sem deficiência, né? Eu estou de fora de um monte desses recortes, então falo como estudiosa desse assunto. Eu acho que a luta que a Maria de Lourdes começou, acho que a primeira coisa que ela e outras pessoas, outros militantes que vieram depois dela, tiveram uma luta muito que começou, tipo, teve que dar um passo atrás no sentido de reconhecer a pessoa com deficiência como pessoa, primeiro, né? Entender essa característica de sujeito, indivíduo, que tem direito a ter direitos também, e a participação social plena, garantia de direitos, enfim, todo o discurso bonito que se apresenta em alguns documentos atuais, né? Então, acho que a luta dela vem bem nessa toada, assim. Essa luta ainda existe, ainda existe muito preconceito nesse sentido, mas agora eu vejo que essa luta se ramificou para todas as outras camadas, assim, e está conquistando cada vez mais espaço, né? Pensando em pessoas com deficiência, pessoas trans, né? Indo pelos lados da sexualidade, dos recortes sociais, recortes econômicos. Então, não só a gente está falando de quero ser reconhecido como pessoa, mas sim como mulher, mas sim como qualquer outra coisa que eu seja, não é? Como profissional, como, enfim, quero escolher o que eu quero ser, o que eu posso ser, quero escolher o direito que eu posso exercer, né? Enquanto mulher com deficiência, enquanto qualquer outra coisa que tem aqui nessa bagagem que eu tenho, né? Eu abstrato, não eu, Marina. Então, pensando nisso, faço uma pergunta que a gente pode ir caminhando para o fim dessa conversa, mas óbvio que é uma discussão que não acaba aqui. Deixo um cutucão para que outras pessoas também promovam conversas sobre isso. Queria perguntar para vocês se é possível falar de empoderamento feminino sem acessibilidade.
fala. Desculpa, Marina. Eu aqui tá dando reverso aqui, eu não entendi a pergunta. Vou repetir. Estão me ouvindo? Tá melhor? Eu perguntei para elas se é possível haver empoderamento feminino sem acessibilidade. Posso responder? Eu acredito que não. Eu acredito que não existe emancipação das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência, ou até mesmo do avanço do feminismo sem pensar na questão da acessibilidade. Não é possível que se avance na luta do direito das mulheres se alguma mulher for deixada para trás. E aí eu estou pensando também nas mulheres trans, eu estou pensando nas mulheres negras, eu estou pensando em todas. Acho que esse é o grande ponto, né? Como a gente precisa considerar as intersecções, as transversalidades, como os marcadores sociais se interseccionam e olhar para a existência, para a multiplicidade de mulheres. Não existe um tipo de mulher, existem mulheres. Por isso que a gente fala de luta de mulheres, porque somos muitas, somos múltiplas, somos plurais, né? Então, dentro desse grande espectro, existem as mulheres com deficiência. E aí também, dentro do grupo de mulheres com deficiência, existe uma gama muito grande de tipos de mulheres, né? E aí podemos falar do tipo de deficiência, que cada uma vai precisar de um recurso, mas dentro de cada deficiência também há a experiência subjetiva da deficiência. Cada mulher vai experimentar a sua deficiência de uma maneira. Eu queria finalizar pensando um pouco sobre a história da Maria de Lourdes. E eu acho que eu não conhecia Maria de Lourdes, né? Quando ela faleceu, eu ainda era uma criança, né? E tenho um certo contato bibliográfico, digamos assim, com a história dela, mas eu suponho que ela estivesse conosco, porque vejam, ela fez muita coisa, e embora ela tivesse esse atravessamento também da religião, né? Ela entendeu, lá naquela época, ela já entendia a deficiência como uma pauta de direito também, que é uma coisa muito da nossa atualidade, né? E essa fase da caridade, do assistencialismo, eu acho que ela já não é mais aceitável, né? Já foi, essa época já foi, a gente precisa abandonar essa perspectiva caritativa, assistencialista, a gente precisa pensar na deficiência como uma pauta de direito. Então, eu imagino que se a Maria de Lourdes tivesse acesso a essas discussões que a gente está tendo agora, imagino que ela estivesse com a gente nessa luta, né? E, claro, para construir a história que a gente está vivendo hoje, outras tiveram que galgar, tiveram que atravessar caminhos difíceis, né? Então, fica também meu abraço para o José, em função da história, né, da Maria de Lourdes. Acho que é um pouco isso. Muito obrigado, Carla. Muito, muito obrigada. Morgana, quer complementar? Travou? Quer falar alguma coisa, Morgana? Você lembra a pergunta que eu fiz no começo para Carla? Se é possível empoderamento feminino sem acessibilidade? Realmente é impossível nesse conceito, precisa haver uma acessibilidade nesta área. Gostaria de complementar a parte importante que eu queria falar a respeito da violência das mulheres dentro do empoderamento feminino, porque eu vejo um problema muito sério. Por eu estar representando a diversidade surda, eu vejo a falta de acessibilidade do modo geral nesta área. Por exemplo, na parte da assistente social e também da parte da saúde no SUS,
ela não tem uma área específica para atender as pessoas da pluralidade da surdez nesta área. Quando se fala a respeito da violência das mulheres, não tem um caminho alternativo para que possa atender ela. Então, isso eu vejo que será impossível se não tiver o caminho da acessibilidade nesse conceito. Então, preciso estudar mais nesta área. Por exemplo, as mulheres, quando elas são violentadas, que leva para o caminho para a delegacia, não tem intérprete de Libras para ser comunicado. E também levar para o hospital para prestar o socorro. Não tem intérprete de Libras especializado na área da saúde nesse momento vulnerável das mulheres que estão sendo violentadas. Então, é meio complexo nesta área, pela falta de acessibilidade como todo. E também outros tipos de surdo não fluente em Libra sofrem com esse problema da comunicação. Então, precisa conscienciar nesta área da delegacia das mulheres e também no hospital, no SUS, na área da assistência social, para que possa prestar os serviços de melhor qualidade para ela. Então, é meio complicado se a gente começar com essa parte, excluir a parte de acessibilidade no empoderamento feminino. Então, isso será impossível. Precisa reforçar sobre essa importância da acessibilidade. Com certeza, Morgana. E só reforçando que a gente trata aqui a acessibilidade num campo muito mais expandido do que a acessibilidade física, né? Ainda há muito essa noção de que quando se usa a palavra acessibilidade, a gente está falando de rampa, corrimão, piso tátil, coisa do tipo. A acessibilidade é, de fato, o exercício do seu direito, né? O exercício de ter ali garantido o intérprete no hospital, na escola, na delegacia e onde quer que seja necessário, né? Então, a gente levanta aqui muitos temas complexos e diversos e que se misturam de diversas maneiras, que vêm lá de trás, no legado da Maria de Lourdes, até o nosso contexto atual e a diversidade desse contexto atual, né? Como a Carla falou, cada mulher vai experimentar a sua deficiência da sua maneira, então, não, enfim, como classificar tudo isso, né? Talvez não exista uma classificação possível que dê conta de tudo isso, né? Não existe uma universalidade, existem individualidades compondo um coletivo, e que acessibilidade, inclusão e toda essa nossa conversa, essa luta, ela vem de um processo e que estamos ainda aí tentando encaminhar, tentando sempre buscar melhorias, que a Maria de Lourdes começou lá atrás, conquistamos muitas coisas enquanto sociedade, mas acho que todos concordam que a gente ainda tem novas lutas, novos caminhos e diversas coisas ainda para pensar, para se acostumar, para se desconstruir e reconstruir toda essa sociedade capacitista que a gente vivencia, né? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. José, quer falar, por favor? Só para encerrar aqui, uma frase muito forte que ela tinha, que acho que vai para todos nós aqui: nenhuma deficiência é limitação para a vida. Esse era um lema que ela usava, né? Nenhuma deficiência é limitação para a vida. Em tudo que ela fez, ela começou lá atrás, como vocês mesmos lembraram agora. Inclusive hoje, gente, o dia 24 de julho celebra o 29º aniversário da Lei de Cotas, né? Uma conquista aí dos direitos das pessoas com deficiência, que garante aí que as empresas acima de 100 funcionários aí tenham uma porcentagem de profissionais e tudo mais. Então, isso daí, assim, estou dando um exemplo aqui de conquistas que foram de lutas lá atrás, em que ela saía na rua, por exemplo, com protestos, né, com os deficientes, para poder conseguir ter guia rebaixada, que não tinha, para que o ônibus, pelo menos, tivesse uma acessibilidade, para que eles pudessem ter um transporte público digno. Então, são eram coisas, vamos dizer assim, básicas, né, de ter, assim, uma estrutura de atendimento básico para as pessoas com deficiência. Então, assim, eu acho que foi uma construção da sociedade, daquilo que precisa, tem muito a ser construído ainda, tem muito a ser revisto, tem muito a ser ainda conquistado, enfim. Eu acho que é um caminhar no processo, né? E que, se Deus quiser, as coisas vão acontecer aí
daqui para frente. Mas eu gostaria de encerrar isso, né? Ela foi uma pessoa em que eu falei aqui, ela atendia as prostitutas que viviam ali, né, na Avenida Paulista, que pediam ajuda para ela, iam até o hospital para conversar com ela. Ela ajudava essas pessoas, ela ajudava os filhos dessas pessoas, né, dessas prostitutas que infelizmente não tinham com quem ficar, né? Quantas vezes ela ficou com crianças no colo, deitado no colo dela para poder ajudar a outra pessoa. Enfim, é aquilo que eu falei, ela ajudava a todos, né, naquilo que ela podia. E eu fico com isso na minha vida. Eu levo isso aqui também como lema. Nenhuma deficiência é limitação para a vida, para a minha vida. Eu estou falando assim, a deficiência não tô física, eu estou falando deficiência em um plano mais geral, tá? Daquilo que a gente ainda é deficiente, daquilo que ainda a gente precisa crescer muito como ser humano, como pessoa e tudo mais. Eu acho que a gente tem que se avaliar o tempo todo, né, e se reinventar o tempo todo. É isso aí. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, José. Obrigada, Carla. Obrigada, Morgana. Muito obrigado. Imensamente grata por terem aceitado o convite. Espero que a gente possa se falar em outros momentos, outras oportunidades. O Memorial agradece muito de novo, todos vocês. E Carla caiu de novo. E encerro aqui essa conversa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Muito obrigada. Obrigada, José. Obrigada, Carla. Muito obrigado. Então é isso. Muito obrigada de novo. A gente fica por aqui. Falar em outros momentos. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Nara. Maravilhosa.